Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. No nosso último episódio nós abrimos essa série falando sobre a treliça e a videira, né? É esse livro que a gente está podendo conversar um pouco sobre ele, um livro que eu recomendo aí para você, sobre a mentalidade de discipulado que muda tudo. Nós vimos aí que a igreja ela é um organismo organizado, a estrutura e a membresia. E quando a gente entende isso, a doutrina do sacerdote de todos os crentes ela se torna muito mais real e ao mesmo tempo uma visão que nos chama a essa reavaliação radical da maneira como a gente ministra, como a gente vive, de certa forma, a nossa vocação, né? Nós paramos de ser membros só de treliça apenas, para começar a focar na videira. A gente começa a focar no desenvolvimento das pessoas, no crescimento espiritual, na maturidade dos crentes e também na multiplicação da igreja. Você sabe, a gente já conversou um pouco disso no episódio anterior, quando a gente está falando no foco da treliça, né? A gente está falando dessa realidade que muitas vezes não faz o ministério se desenvolver. Você tem estrutura, você tem dinheiro, você tem material, você tem evento, você tem um monte de coisa. Mas você não vê crescimento, você não vê transformação de vida muitas vezes. Porque a treliça ela não dá o crescimento à videira, né? A treliça ela tem o seu papel, tem a sua função, mas nela em si não existe vida. A treliça ela ajuda sim a sustentar o crescimento, ela dá suporte. Ela cria capacidade para multiplicação, ela vai proporcionar meios de expansão. A maioria das igrejas, elas precisam de uma mudança que seja uma mudança consciente. E como eu disse no episódio anterior, a gente tem que ter essa mudança que é fruto de uma inconformidade. Muitas vezes existe uma crise que nos empurre para essa mudança. Nós somos chamados sim para desenvolver essa inconformidade de algo que brota lá de dentro, que é um chamado interno nosso, chamando a gente para essa mudança, para ver a igreja melhor. Não é? Para a gente começar a pensar de que, embora a gente tenha as estruturas, essas estruturas fazem parte do processo, o crescimento das pessoas para que se tornem discípulos que fazem discípulos é o foco prioritário. Eu quero falar com vocês nesse episódio de 11 mudanças que podem definitivamente alterar nossa mentalidade a respeito da treliça e a videira. E isso aponta para mudanças que a gente precisa fazer urgentemente. Talvez essa realidade alcance a sua igreja, o seu contexto, e eu acredito que vai ser muito bom. Cada uma dessas mudanças que a gente vai trabalhar foca num aspecto diferente da estrutura de pensamento que impede as pessoas a ministrarem, a exercerem sua vocação no corpo de Cristo como videira forte, de muitas vezes exercer o sacerdócio de todos os crentes. Contudo, quando a gente faz essa transição, isso vai abrir novos panoramas para o ministério e também para o treinamento ministerial. A primeira mudança que eu quero chamar a você para entender dentro dessa lógica da treliça e a videira, do chamado à sua vocação primordial, a entender de que você é um discípulo que faz discípulo, a primeira coisa que tem que acontecer é do realizar programas para edificar pessoas. Muita gente vive nessa questão da bala de prata, achando que os programas vão resolver tudo. Aquelas frases, né? Nunca antes, agora vai, agora sim. Eu quero dizer para você que não existe um programa salvador da igreja, né? Eu ia dizer salvador da pátria, mas é salvador da igreja. Não existe um programa que faz isso. A igreja, na verdade, é um conjunto de vários fatores. E quando a gente tem essa consciência do que é ser igreja, a gente vai percebendo de que a natureza dessa igreja nos mostra de que não existe um programa que vai ativar todos os elementos ou todos os sistemas da igreja. E quando a gente entende de que nós precisamos focar não nos programas, mas em edificar pessoas, a gente está entendendo aquela lógica de Efésios 4, né? Que Deus nos dá os dons e as vocações, e está lá o ministério quíntuplo de Jesus, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ainda vou fazer uma série sobre essas 5 funções que a gente chama em inglês de APAS, né? Mas a gente vai trabalhar um pouco disso aí, que lá quando você olha o versículo 12 e 13, né, diz assim, confiem a maturidade dos crentes para a edificação do corpo de Cristo. Por quê? Porque todos os dons, todos os carismas outorgados à igreja, não é para eles realizarem programas, é para edificar pessoas para que possam exercer sua verdadeira vocação no corpo de Cristo. A segunda coisa que eu acredito que a gente precisa trabalhar para mudar é esse pensamento do realizar eventos para começar a treinar pessoas. E aqui o que eu estou falando é de uma evangelização que não seja somente baseada em eventos.
não é? Aqui nós estamos falando de algo que envolve vida. Às vezes eu tenho percebido de que tem muitas igrejas que elas estão muito mal sucedidas nas suas intenções, naquilo que ela está fazendo, exatamente porque elas estão viciadas em muitos eventos, grandes ajuntamentos que são altamente celebrativos, que inspiram, que desafiam, mas que realmente não formam as pessoas. A evangelização, quando ela deixa de ser baseada em eventos, essa igreja agora ela vai aspirar outras questões que são muito mais importantes. A questão é que muitas vezes quando a gente tem somente o evento como base, a gente percebe que os incrédulos raramente, ou pessoas que não conhecem a Cristo, raramente vão conhecer a Cristo por parte dos nossos eventos. Até os membros da igreja muitas vezes são irregulares nos eventos. Porque o evento, ele na verdade, ele engaja poucas pessoas de maneira sustentável. Ele pode, sim, trazer uma pessoa aqui e ali, mas o dia a dia das pessoas vai levar para essa questão de que a gente precisa treiná-las no sacerdócio de todos os crentes, a ministrar aos outros, a vivenciar relacionamento, amizade. Nós estamos falando de algo que envolve mais pequeno ajuntamento do que grande ajuntamento. Porque os grandes ajuntamentos, eles não evidenciam esse foco pessoal. O evento, ele também é uma tática centralizadora e não descentralizadora, porque no evento poucas pessoas são os protagonistas. Se você foca em pessoas é diferente. Você vai focar no treinamento e a grande questão é como que nós podemos treinar os novos na fé, os novos líderes, atualizar, reciclar líderes e como que a gente pode treinar líderes de líderes. Quando a gente começa a responder essas perguntas na igreja, a gente começa a dar menos foco nos eventos e mais foco no treinamento. Terceira mentalidade que a gente precisa trabalhar é do usar pessoas para começar a promover o crescimento de pessoas. Muitas vezes nós queremos que determinadas pessoas aceitem cargos ou desenvolvam algo na igreja, não porque a gente quer realmente desenvolvê-las, mas porque na verdade a gente quer trabalhar uma lacuna da igreja e aquela pessoa vai ser o nosso, muitas vezes, tapa-buraco, né? Porque normalmente quando a gente age assim, a gente raramente treina essas pessoas e aí elas se esgotam, o ministério muitas vezes é encurtado, elas se sentem muitas vezes como um objeto para um fim pessoal. Muitas vezes elas são colocadas em determinados lugares, mas sem treinamento, sem acompanhamento, sem mentoreamento, sem um processo onde ela perceba que ela também está crescendo naquilo que ela foi colocado. Então, ao invés da gente escolher as pessoas para usá-las, vamos, na verdade, escolher as pessoas para promovê-las e desenvolvê-las no corpo de Cristo. Terceira mudança que eu acho muito importante é do preencher cargos para o treinar novos obreiros, novas pessoas, novos líderes. Nós precisamos sim liberar as pessoas, mas a gente não pode liberar as pessoas, como eu já disse, para apenas preencher lacunas, as lacunas principalmente que me interessam. E nesse ponto, quando a gente faz isso, a gente pode correr o risco de ajudar as pessoas a acumularem cargos. Em vez de treinar novos líderes e formar novas pessoas, a gente começa a adotar como eu poderia dizer assim, uma solução paliativa, e essa solução paliativa nos leva apenas a ajudar as pessoas a acumular cargos do que muitas vezes formar novos líderes. Então, a falta de conhecimento de que a liderança ela é acima de tudo influência e não apenas cargo é que faz as pessoas desejarem tanto o cargo. Porque você pode ter o cargo e não ser líder. Se liderança é influência, nem sempre quem tem o cargo é realmente quem lidera. Faz sentido isso que eu estou falando? Às vezes você tem pessoas que têm o cargo, mas não é a pessoa que exerce a maior parte de influência. Quem exerce a influência é o verdadeiro líder. E isso é tão importante de que quando a gente entende que a liderança ela se alimenta e vive pela influência, ela não vai estar tão preocupada com o cargo, mas ela vai estar preocupada sim em poder ser bênção para as outras pessoas e influenciá-las para serem discípulos que fazem discípulos. Eu acredito que a quinta questão que a gente precisa mudar é do resolver problemas para começar a ajudar as pessoas a progredirem. Eu pergunto para você, seu ministério ele é mais reativo ou proativo? Você gasta a maior parte do seu tempo com os problemas das pessoas ou, na verdade, ajudando as pessoas a solucionar seus próprios problemas? Se você gasta a maior parte do tempo só tentando resolver o problema das pessoas, você raramente vai ter energia e tempo e recurso para implementar treinamento proativo. Eu não estou dizendo que você não irá cuidar das pessoas, mas nós não queremos que nós tenhamos liderança e membros que sejam bombeirões. Pessoas que ficam o tempo inteiro apagando incêndio. Mas nós estamos falando de uma mentalidade de capacitadores que emancipam as pessoas para torná-las
muito menos dependente de nós, para que elas próprias possam ter a capacidade de poder resolver os seus próprios problemas e organizar sua própria vida e sua família. Faz sentido isso? A sexta questão que nós entendemos para ajudar nessa visão de treliça e videira é da gente passar por essa mudança de prender-se ao grupo ordenado para a gente começar a desenvolver liderança de equipe com qualquer pessoa. O sacerdócio ele não pode ser de alguns crentes. Nós não queremos apenas voluntários. Muita gente diz assim, não, nós precisamos de voluntários. Nós não queremos voluntários, nós queremos pessoas vocacionadas. Esse é o ponto. Nós estamos vivendo num momento onde as pessoas se colocam como voluntárias, como se muitas vezes elas estão fazendo algo para o benefício do outro. Não, nós queremos pessoas que entenderam que isso é o chamado da vida delas. Que elas entenderam de que Deus realmente chamou elas e elas sem isso não seriam nada, porque elas não se veem a parte disso. Então, ao invés de muitas vezes a gente focar só naqueles que são parte da igreja, ou mesmo são assalariados pela igreja, a gente tem que focar na comunidade, a gente tem que focar em todos, a gente tem que focar no ministério do sacerdócio de todos os crentes. Eu sei que é muito mais fácil a gente contratar um obreiro e ele vai fazer tudo para nós, mas isso não é sacerdócio de todos os crentes, é sacerdócio de alguns crentes. Então, ao invés de prender-se apenas no grupo ordenado, vamos começar a desenvolver liderança de equipe, vamos trabalhar com todos da igreja. Sétima mudança, que eu acredito que é muito importante nesse processo, é do focalizar-se em administração de igreja para a gente começar a formar parcerias de ministério. Eu estou falando aqui, gente, de menos correria e mais presença. A gente faz tanta correria, mas é pouco presente. A gente faz tanto evento, mas a gente não tem empatia. Eu estou falando de, às vezes sim, menos reunião e mais testemunho, menos tijolo e mais pessoas, menos prédio de igreja e mais igreja nas ruas, menos moralismo e mais humildade, menos curso, gente, mais percurso. Eu acho que essa é a minha iniciativa aqui, compartilhar um percurso, uma visão de menos livros de estratégia e mais Bíblia. Menos condenações e mais vivências, menos dependência da liturgia e mais dependência do Espírito Santo, menos medo, gente, mais esperança, menos mediatização de personalidades sabidas, toda hora alguém muito sabido falando aí, e mais seguimento de Cristo, menos programas, mais discipulado, pessoal. Quando a gente está focado em pensar em parcerias de ministério, a gente vai exercendo essa mudança de mentalidade que nos ajuda a desenvolver pessoas que têm essa capacidade de serem reconciliadores, de ministrar a outros da maneira mais simples possível. A oitava mudança que eu acredito que a gente tem que passar nesse processo é de depender do treinamento da associação, da união, para começar a estabelecer treinamento local. Isso aponta, gente, para o engajamento de poucas pessoas. Isso aponta para treinamentos mais contextuais, mais dialogais, mais descentralização, mais liberação, mais democratização do engajamento. A associação, a união pode dar apoio, pode dar suporte, pode desembaraçar caminhos, pode colocar recursos, mas o treinamento local é o mais eficaz. Eu sei de que nós temos uma cultura de pouco treinamento. Principalmente a gente que, por exemplo, faz o curso de teologia, a gente aprende 1 ano de como pregar. Mas a gente tem poucas disciplinas de como treinar pessoas, como capacitar a gente. Se a gente não fizer um curso extra de pedagogia, a gente vai entender pouco sobre didática do ensino, metodologia do ensino, psicologia do ensino e tantas outras disciplinas que vão nos ajudar a serem melhores treinadores. Então, ao invés de depender dos treinamentos da associação, da união, da divisão, de onde quer que você encontre, vamos começar a desenvolver mais treinamentos locais, no nosso contexto local. Ah, mas a gente não tem o mais sabido. Mas a gente tem as pessoas que conhecem o nosso contexto e hoje a internet, a gente tem muita coisa que pode nos ajudar a desenvolver um plano de treinamento dentro do nosso próprio contexto, criar fases, processos, escolas de formação na nossa própria igreja local. Isso é tão importante porque quando isso acontece, é como eu disse, isso acontece a democratização do engajamento. E isso é que faz a gente depender menos de treinamentos pontuais, de grandes ajuntamentos, onde a gente raramente vai ter a oportunidade de perguntar, de questionar, de colocar a nossa experiência, de colocar o nosso contexto, de achar soluções para a nossa própria realidade. É tão importante quando a gente adquire essa mentalidade e a gente passa a depender menos do treinamento da associação para estabelecer treinamento na igreja local. Em 9º lugar, eu acredito que uma mudança que a gente tem que passar que é do focalizar-se em pressões imediatas para a gente começar a objetivar a expansão a longo prazo. O urgente, muitas vezes, está substituindo o importante.
É necessário a gente cuidar da agenda para que ela não seja refém de causas que toda hora entram mais como modismos, como onda, aquilo que é popularmente aceito e menos daquilo que é o básico do movimento e menos daquilo que é realmente a essência do movimento. Às vezes a gente está andando demais. Eu vejo aí, Alex, por que você não fala disso? Por que você não fala daquilo? Por que você não fala disso? Veja, nós temos um propósito muito claro nesse podcast. Nosso negócio é trabalhar missão, igreja e cultura. É óbvio que são 3 assuntos muito amplos. Tem muita coisa para se falar, mas o nosso primeiro foco aqui é trabalhar a missão, é trabalhar a igreja. Depois ver como que a gente relaciona com a cultura dentro desse contexto. Essa realidade que a gente vai trabalhando vai dando base para a gente ter outras discussões mais importantes. Mas por quê? Porque que a gente não vive em cima de pressões imediatas, mas a gente trabalha no longo prazo. E quando a gente trabalha no médio e longo prazo, a gente está preocupado realmente com algo sustentável, com algo que vai gerar vida. E, em penúltimo lugar, a mudança que a gente deveria trabalhar é do engajar-se em administração somente da igreja para engajar-se em ministério. Quantas horas você gasta só administrando as questões da treliça? Comissões, patrimônio, organização de programas, alimentar as redes sociais, fazer relatório, manter os prédios, comissões, escalas, reuniões, boletim, construção, caravana, comprar, separar, produzir materiais, resolver assuntos de treliça. Como é que você pode investir mais tempo conhecendo histórias de pessoas, compartilhando refeições, abençoando juntos, ensinando enquanto se relaciona? É disso que nós estamos falando. E por último, gente, eu acredito que uma mudança muito importante é do buscar o crescimento da igreja para a gente começar a desejar o crescimento do evangelho. O crescimento do evangelho faz o corpo de Cristo se expandir e não o contrário, gente. Essa igreja ela é centrada no evangelho e essa é a razão porque Deus dá o crescimento. Essas 11 mudanças têm 3 consequências que são muito importantes na igreja e na liderança quando a gente começa a executar isso. Primeiro, a gente começa a olhar o que Deus está fazendo em nosso mundo. É tempo da gente dizer a Deus as nossas ambições egoístas, insignificantes e nos dedicar àquela causa. A causa primordial é o evangelho. Deus já está operando, gente. Muita gente fala assim, ó, Deus está operando em nós, através de nós, mas Deus também está operando apesar de nós. Apesar de nós, Deus está agindo na comunidade. Apesar de nós, Deus está utilizando instrumentos muitas vezes estranhos, pela qual nós desconhecemos, pela qual Ele age e coloca a sua mão. Ou você acha que Deus só age só com a gente? Ou você acha que a graça comum de Deus não alcança pessoas desconhecidas? Uma outra consequência que eu percebo quando a gente começa a trabalhar essas mudanças é que o crescimento que Deus está buscando no mundo é o crescimento de pessoas. Sabe, o movimento adventista ele é o movimento mais, como é que eu poderia dizer assim, mais ortodoxo nesse ponto. O que eu quero dizer? Porque é o único movimento que eu acredito que tem essa mentalidade de autossabotagem. Quando eu falo de autossabotagem, de falar de si próprio como alguém que vai ter perdas. Eu estou falando de um movimento que acredita que não vai ter prédio no final dos tempos. Nós estamos falando de um movimento onde os pastores não terão salários. Nós estamos falando de um movimento que não está preso na obra da treliça, embora utilize a treliça até quando tiver oportunidade para que possa expandir a videira. Nós estamos falando de um movimento que reconhece de que no final dos tempos não terá treliça. De que no final dos tempos não terão salários, mas terá videira forte que vai mostrar quão bela é a vida ao lado de Deus, apesar das perseguições, apesar das questões difíceis, de quão maravilhoso é servir a Cristo. Essa igreja é chamada ao verdadeiro autoclamor, pela qual ela é chamada para o entendimento claro de que não existe vida, não existe igreja, se você não entender de que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo, a obra da videira. É tão interessante essa realidade que isso nos leva para a terceira consequência, que esse povo que cresce existe somente por meio do poder do Espírito Santo. Todo o poder que é delegado no Novo Testamento para o povo de Deus não é para o próprio povo. Todo o poder é para que o povo seja usado pelo Espírito Santo para os outros. A lógica de que o Novo Testamento derrama poder sobre nós é para que possamos viver em obediência ao mandato de Cristo de ir e fazer discípulos. Por isso que toda autoridade me é dada e agora eu delego essa autoridade para que você abençoe os outros, para que você faça discípulos, para que você faça a videira crescer. Por isso, gente, todo cristão é um trabalhador de videira. Todo cristão está empenhado na videira. Se você não está empenhado na obra de fazer discípulos que fazem discípulos, você não faz parte da videira. Então, o que você é? Treliça só?
Ou se você não é treliço, o que você é? Você é nada? A obra que Deus está realizando no mundo agora é reunir um povo em seu reino por meio da proclamação dedicada do Evangelho. E nesse povo existe vida, e vida em abundância, porque esse povo vive o propósito de Deus com toda a intensidade. Gente, quando eu penso nisso, eu começo a entender o trabalho que Deus está realizando por meio dessa treliça que dá suporte, sustentação, para que essa videira esteja pujante, crescente, bonita, frondosa, cheia de frutos. Eu espero de que assim também seja a sua vida. Eu espero que assim também seja a sua igreja, seu ministério, a sua vocação. No próximo episódio eu quero aprofundar um pouco mais sobre essa realidade da treliça e a videira. Afinal, nós estamos indo aí para o penúltimo episódio dessa série. Eu espero que você se aprofunde ainda mais nisso, porque o nosso chamado é para a gente viver toda a intensidade, a vida que há no Espírito. Um grande abraço para você, até breve e a gente se fala.